Bom dia, senhores. Eu sou o professor Alessandro Sampaio da Silva. Essa é a primeira parte da videoaula do capítulo 36 do nosso livro-texto, intitulado Difração. Essa aula serve tanto para a disciplina Tópicos de Física 4 do curso de Licenciatura em Física, como também para a disciplina Física Geral Experimental 4 do curso de Engenharia de Produção. Ambas estavam sendo ministradas no primeiro semestre de 2020 e precisaram ser pausadas em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Os capítulos 33 e 34 foram ministrados na sala de aula, antes da pandemia. O 35 foi disponibilizado já de forma remota, antes das férias, e está postado nas turmas virtuais correspondentes de tópicos e de engenharia de produção, física geral experimental, tanto no Google Sala de Aula como no SIGA. Tá? E agora, após a liberação por parte do governo do estado, com a nova resolução da Prograde, nós vamos dar continuidade na disciplina de forma remota. Bem, o conteúdo do capítulo vai ser dividido da seguinte maneira. O tópico 1 fala da difração por uma fenda. Aqui. O 2, a intensidade da luz difratada por uma fenda. O terceiro, difração por duas fendas. Posteriormente, difração por uma abertura circular. Depois, rede de difração. E, finalmente, finalizando o capítulo, difração de raio-x. Tá? Nosso livro-texto, mais uma vez, é o Fundamento de Física do Halliday, o volume 4, da 10ª edição. Bem, no capítulo 35, de interferência, já tínhamos mencionado o que é difração, falando sobre o alargamento sofrido por um feixe luminoso ao passar por uma fenda estreita. No entanto, estávamos mais interessados em uma eventual consequência da difração, que é a interferência. Então aqui podemos relembrar, quando uma onda encontra um obstáculo ou abertura que possui dimensões comparáveis ao seu comprimento de onda, ela se espalha e sofre interferência. Esse fenômeno é chamado de difração. Bem, esse espalhamento pode ser explicado pelo princípio de Huygens, que vimos no capítulo anterior, considerando que as fendas são fontes secundárias de ondas esféricas. Nós podemos ilustrar na figura aqui a relação do espalhamento, o alargamento do feixe com o tamanho da fenda. Observe que quanto menor é aqui a largura da fenda, maior vai ser o alargamento do feixe. Então aqui, para uma fenda, na primeira aqui nós temos uma fenda com tamanho 6 vezes o comprimento de onda do feixe. Na segunda, uma abertura que tem o tamanho de 3 vezes lambda, para o mesmo feixe, e na terceira 1,5 lambda, como mostra aqui a figura na terceira situação, tá? Onde vai ter um maior alargamento. O que não mencionamos no capítulo anterior é que esse fenômeno, além de gerar esse espalhamento característico, também gera uma figura característica, tá? Ligeiramente diferente da figura de interferência, e nós chamamos essa figura de difração. Então, quando uma fonte de luz monocromática distante passa por uma fenda estreita e é interceptada por uma tela de observação, aparece a figura de difração. Bem, aqui a figura de difração projetada em uma tela, quando a luz passa por uma fenda vertical estreita. Tá? A figura é formada aqui por um máximo central largo, intenso, muito claro, e uma série de máximos mais estreitos e menos intensos, que são chamados de máximos secundários ou laterais. Tá? Dos dois máximos da região central aqui, dos dois lados, os máximos vão ser separados por mínimos aqui, tá? Intercalados, A luz também chega nessas regiões, tá? Mas as ondas luminosas acabam se cancelando, mutuamente, tá? Bem, a figura de difração claramente não pode ser explicada pela ótica geométrica, que descreve a luz como um raio, que viaja em linha reta e, consequentemente, não deveria sofrer qualquer tipo de alargamento, tá? Nesse caso, com a fenda permitindo apenas alguns raios
passasse, né? Então, e produzisse na tela uma imagem nítida da fenda de cor clara, em vez dessa série de franjas claras e escuras aqui, né, que nós vemos na figura de difração. Portanto, a ótica geométrica é apenas, né, uma aproximação do comportamento, né, e da natureza da luz. Tá? É importante ressaltar também, né, que a difração não está limitada apenas a situações, né, de fendas estreitas ou orifícios. Tá? Ela acontece quando a luz encontra qualquer obstáculo ou borda, né, desse obstáculo. Tá? E mais ainda, né, a difração é um fenômeno ondulatório, tá? Ou seja, não acontece só com a luz, né, acontece com várias outras ondas. Bem, a difração, né, como é um fenômeno ondulatório, né, a explicação da difração da luz deveria passar por uma teoria ondulatória da luz. Tá? Hoje nós sabemos que da natureza da luz, né, como onda, tá? Porém no século XIX isso não era algo tão trivial assim. Tá? Foi então que em 1819, né, Fresnel submeteu um artigo explicando a difração da luz usando a teoria ondulatória, né, mostrando que ondas luminosas poderiam convergir em um ponto no centro, né, da sombra de uma esfera por difração. Tá? Bem, o experimento consiste, vamos colocar aqui a figura, né, de uma fonte luminosa, né, incidindo em uma esfera, né, cuja sombra é projetada aqui em uma tela, tá, a fim de esboçar o efeito de difração da luz. A história desse artigo é bem marcante, né, porque ele foi submetido em um concurso da Academia Francesa de Ciências, tá, que premiaria o melhor trabalho sobre a difração. Até aí tudo ok, né? O fato inusitado é que naquela época não se acreditava na teoria ondulatória da luz, né? E sim uma teoria corpuscular para a luz, né, originária de Newton, um século antes. Porém, né, com esse experimento, Fresnel venceu o concurso, né, confirmando a previsão de sua teoria ondulatória, né, da existência de um ponto luminoso no centro, né, da sombra aqui da esfera, tá? Oriundo, obviamente, da difração da luz. Né? Esse ponto ficou conhecido como ponto claro de Fresnel. Tá? Bem, essa animação aqui, olha, mostra a situação mencionada, né? Considerando a sombra de um disco opaco proveniente de uma fonte luminosa. Aqui. Tá? Observe que o padrão de difração ele varia com a distância do obstáculo para a tela, né? Essa mudança de padrão revela um limite importante, no caso aqui da nossa análise sobre difração, tá? Que costumamos diferenciar como difração de Fresnel. Tá? Quando o obstáculo ou a fenda estão suficientemente próximos da tela de observação. Ou, né, nós chamamos de difração de Fraunhofer, né, quando analisamos a situação em que a fenda está suficientemente distante da tela, né, de forma que podemos considerar os raios, né, que passam pela abertura praticamente paralelos. Tá? A aproximação de Fraunhofer é bem mais simples matematicamente falando, tá, do que a aproximação de Fresnel. Logo, nosso livro texto vai enfatizar apenas a aproximação de Fraunhofer, né, e obviamente é a que abordaremos nesse curso. Aqui nessa animação nós temos um padrão de difração de Fresnel agora para, né, uma abertura circular, tá? O que claramente é um complemento da animação anterior, que tínhamos um obstáculo circular. Novamente podemos ver o padrão de difração, né, e verificar que esse fenômeno ocorre tanto para obstáculos como para fendas. Ok? Aqui seria o caso aqui de uma abertura circular, que a gente vai estudar um pouquinho mais na frente. Embora a luz tenha propriedades parecidas com as ondas, o comprimento de onda da luz é tão pequeno que raramente notamos a sua natureza ondulatória. Esta fonte de luz pontual nos permitirá mostrar essa natureza ondulatória. Colocando a fonte atrás de uma pequena esfera e olhando a luz que passou pela esfera, vemos um padrão em torno das bordas causado pela interferência entre diferentes frentes de onda. Note a mancha brilhante no centro da esfera, onde normalmente não esperaríamos encontrar nenhuma luz. A mesma situação agora para um alfinete, né, e a abertura de uma agulha.
Novamente o padrão de difração nas bordas do objeto, né? Bem, o primeiro caso que vamos estudar é da difração por uma fenda, tá? Onde uma frente de ondas planas, né, que atravessam uma fenda estreita de largura A, produzem em uma tela aqui C, né, uma figura de difração de uma fenda que consiste em um máximo central, tá, e vários máximos secundários separados por mínimos, tá? Que é justamente a figura, né, de difração que sugerimos anteriormente, tá, com o máximo central e vários outros, né, de menor intensidade, tá? Novamente, né, como no capítulo de interferência, vamos determinar a posição das franjas, tá? Porém, o problema não tem a mesma simetria matemática do experimento de Young, né, tá, do capítulo anterior. Logo, vamos adotar uma estratégia diferente, tá? Procurando a expressão, né, não para as franjas claras, tá? Ou para os máximos, tá? Dessa vez, nós vamos procurar, né, para os mínimos, tá? Para as franjas escuras, tá? A estratégia, né, de encontrar a posição do primeiro mínimo é dividir a fenda, né, em duas partes, ou seja, evidenciando os pares, né, de ondas secundárias que vão se cancelar mutuamente, tá? Na posição P1. Então, vamos considerar a aproximação, né, no qual a distância, né, do anteparo B até a tela C, né, é muito maior do que a largura da fenda A, tá? Ou seja, né, de que D, aqui olha, essa distância D, ela é muito maior do que A, tá? O que implica que os raios das ondas secundárias, né, são praticamente paralelos, tá? Então nós podemos dar um zoom aqui, olha, e evidenciar essa situação. Então, a condição para se ter mínimos é que a diferença de percurso seja lambda sobre 2, ou seja, esse segmento aqui, olha, né, para se ter interferência destrutiva, ele tem que ser igual a lambda sobre 2. Então, essa diferença, né, aqui em verde, tá, ela precisa ser igual a um múltiplo, né, desse valor. Então, é fácil ver que a diferença de percurso pode ser dada através da função seno, né, se nós pegarmos aqui, olha, né, usando as relações trigonométricas nesse triângulo aqui, tá? E igualando, obviamente, a lambda sobre 2. Então, aqui, olha, seno de θ desse ângulo aqui, olha, vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, ΔR sobre A sobre 2, né? E isolando aqui o meu ΔR, né, igualando a lambda sobre 2, nós chegamos à expressão, né, do primeiro mínimo, tá? Portanto, dados o comprimento de onda lambda, aqui, olha, né, e a largura da fenda A, né, podemos calcular o ângulo θ aqui, olha, né, correspondente à primeira franja escura, né, tanto acima ou abaixo, né, do eixo central, tá, por simetria. Bem, vamos agora para encontrar a posição do segundo mínimo, tá? Seguiremos o mesmo procedimento, só que agora dividindo a fenda em 4 regiões de mesma largura, tá? Como mostra aqui a figura, né? Então vamos dividir aqui, olha, em regiões também de mesma largura, nesse caso aqui A sobre 4, tá? Novamente a diferença de percurso, né, para qualquer raia dada através da função seno, considerando o triângulo retângulo correspondente, né, e igualando novamente a lambda sobre 2, né, assim chegando na expressão do segundo mínimo. Então aqui, olha, nesse caso, vamos pegar qualquer triângulo desse aqui. Então a diferença de percurso aqui, esse segmento em verde, nós podemos relacionar com seno por essa expressão. Então o seno de θ é o cateto oposto, que é o ΔR, pela hipotenusa A sobre 4. Isolando aqui, olha, meu ΔR, igualando a lambda sobre 2, tá? Cortando aqui, né? Nós chegamos na expressão para o segundo mínimo. Ok? Bem, se continuarmos a calcular a posição das franjas escuras, né, dividindo a fenda em um número cada vez maior de regiões, chegaremos na seguinte expressão geral. Tá? Uma vez generalizada aqui a expressão para as franjas escuras, né, nós podemos considerar que a aproximação A seno θ igual a m lambda, onde m aqui, olha, é um inteiro, pode ser 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? Então, uma vez generalizada aqui a expressão, né, para encontrar a posição dos mínimos, tá?
nós podemos aqui, olha, considerar por aproximação que as franjas claras, né, se encontram a meio caminho das franjas escuras mais próximas. Logo, né, nós podemos manipular aqui matematicamente a expressão e dizer que A seno θ é igual a m mais meio de lambda, né, que seriam os máximos laterais. Tá? Uma observação importante aqui, olha, as equações das posições das franjas, né, foram deduzidas, né, para D muito maior do que A. Entretanto, elas também são válidas se colocarmos uma lente convergente, né, entre a fenda e a tela de observação e posicionarmos a tela no plano focal da lente. Né? Nesse caso, a lente faz com que os raios que chegam a qualquer ponto da tela, né, sejam, nesse caso aqui, olha, exatamente e não aproximadamente paralelos ao deixar a fenda. Tá? Então eles são como os raios inicialmente paralelos da figura, né, e que são concentrados no foco da lente convergente. Então aqui, olha, é uma forma de abordar, né, a difração de Fraunhofer também. Importante, a gente vai citar isso aqui um pouquinho mais na frente. Bem, uma vez identificada as posições das franjas, né, no caso de máximos e mínimos, podemos tentar uma generalização, né, para mostrar uma expressão para a intensidade E da luz difratada em função da posição angular θ, né, dividindo a fenda, né, em regiões de largura ΔX, né, que funcionam como uma fonte de ondas secundárias de Huygens. Tá? A figura mostra aqui, olha, um esboço da situação, onde uma frente de ondas planas atinge uma fenda de largura A, tá? Formando um padrão que conhecemos de difração na tela, aqui, ó, máximo central, né, com vários máximos e mínimos laterais. Para resolver esse problema mais geral, né, imaginamos uma fenda dividida em inúmeros pedaços de largura ΔX, como nós frisamos, tá? Aqui, olha, onde o anteparo e a tela estão suficientemente aqui, olha, né, distantes para que os raios provenientes aqui, olha, né, das fontes secundárias, né, sejam praticamente paralelos, tá? Esses pontos aqui funcionam como fontes secundárias de Huygens. De forma que a diferença de percurso aqui, olha, ΔR, né, seja igual a ΔX seno θ. Né? Similar à análise anterior. Portanto, né, para encontrar a intensidade no ponto P, né, somamos os fasores correspondentes para determinar a amplitude do campo, né, Eθ, vamos chamar assim. Então, novamente, vamos usar, né, o artifício do diagrama fasorial para somar as amplitudes das ondas e, por sua vez, encontrar a intensidade da luz no ponto P. Tá? Lembrando do capítulo de ondas eletromagnéticas, né, que a intensidade se relaciona com o campo elétrico da seguinte maneira. Então, a intensidade é proporcional ao quadrado da amplitude do campo. Tá? Antes, né, de partirmos aqui para a análise dos fasores, é importante, né, nesse momento colocar a diferença de fase, né, em função da diferença de percurso. Aqui, olha, né, mas em função do ângulo, né, em radianos, na verdade. Tá? Então fizemos várias vezes esse procedimento aqui no capítulo, né, de interferência. Então podemos relacionar aqui, olha, no caso a diferença de fase φ com a diferença de percurso ΔR. Tá? Então aqui, olha, né, nós colocamos aqui o nosso ΔR, tá? E isolamos o φ. Ok? Onde o ΔX é a distância, novamente aqui, olha, né, entre os dois pontos sequenciais de ondas secundárias, de maneira que teríamos uma expressão equivalente se trocássemos também essa expressão aqui, olha, ΔX por A, que seria o tamanho completo aqui, olha, seria o caso geral, tamanho completo da fenda. Ok? Bem, agora vamos relembrar aqui, olha, né, sobre fasores. Bem, usamos o diagrama fasorial, né, para representar uma onda, sendo um fasor, né, um vetor, né, de módulo igual à amplitude da onda, né, que gira em torno da origem, né, com velocidade angular igual à frequência angular, né, ômega aqui da onda. Tá?
os valores de E1 e E2 são as projeções desses fasores no eixo vertical. Aquela mesma situação que a gente já analisou no capítulo 35 de interferência, tá? Só aqui para relembrar novamente. Então, imaginemos que nós temos aqui, olha, duas ondas, né, associadas ao campo elétrico E1 e E2, tá? Ambas com a mesma amplitude, só com uma diferença de fase φ. Aqui, ó. Ok? Então, assim, né, quando os fasores giram em torno da origem, né, com velocidade angular ômega, tá, as projeções, né, no eixo vertical variam senoidalmente. Aqui, olha, vão variando, subindo e descendo aqui, tá? De um máximo e de um mínimo aqui associado à função seno, obviamente, tá? Essa variação corresponde justamente a essa variação dos campos, né, E1 e E2. Como podemos aqui, olha, ver na animação, tá? Então aqui, olha, estamos considerando aqui uma fase constante, o φ é constante. Bem, esse giro representa a evolução temporal das ondas, né? Mas podemos também tomar instantâneos dos vetores e suas projeções verticais, né? Para fazer a sobreposição de ondas, né? Como nós fizemos no capítulo anterior, fazer a soma, né? Então, se nós transladarmos aqui um dos vetores, né, o módulo da soma vetorial é a amplitude E da onda resultante no ponto P. Tá? Portanto, se tomarmos aqui o cosseno no triângulo retângulo definido por beta, aqui, olha, né, podemos isolar essa amplitude E, tá, do campo resultante. Né? Isso aqui, olha, para duas ondas. Tá? Então, aqui, olha, fica cosseno de beta é igual a E sobre 2, né, sobre E0, né, que seria a amplitude das ondas iniciais E1 e E2, que nesse caso são iguais, tá? E nós isolamos aqui o E, ok? Bem, para a nossa situação, né, em que supomos várias ondas secundárias de Huygens partindo dos pontos mostrados aqui na figura, né, todas com a mesma amplitude E, né, nós não teremos apenas dois fasores, né, infelizmente, tá? Nós vamos ter vários fasores. Então aqui, olha, nós podemos colocar aqui, olha, inúmeros fasores que nós podemos colocar aqui numa figura, tá? E cada um correspondendo a uma região aqui da fenda, né? E consequentemente com uma diferença de fase φ entre eles, tá? Para somar, né? E encontrar o campo Eθ, né? No ponto P, tá? Que seria esse valor aqui para poder encontrar a intensidade. Então aqui particularizando, né, para mostrar a amplitude de cada fasor, como elas são iguais, tá? Ok? Mas se transladarmos os fasores, né, perfilando cada vetor, né, para a soma, como nós mostramos, né, podemos encontrar a amplitude do campo em função de θ, tá? E consequentemente a intensidade em função do ângulo também. Então aqui, olha, imaginemos que nós vamos transladar aqui, ó, né, eles perfilados, né? Essa situação aqui em que eles estão perfilados aqui exatamente em cima do eixo X, né, para quando o ângulo, né, nesse caso aqui, sobre o eixo central, θ é igual a zero, tá? Então, o ponto P está aqui, olha, no ponto central, tá? A expressão para a diferença de fase aqui, né, nessa situação, vai dizer também que o φ deve ser igual a zero, né, entre esses vetores. Logo, todas as ondas secundárias devem chegar em fase, né, o que gera esse máximo central aqui, né, e mais intenso na figura de difração. E o maior valor possível, no caso aqui, olha, né, do campo E, consequentemente, de maior intensidade, tá? Ok? Vamos chamar aqui, olha, esse é θ para θ igual a zero, tá? Imaginemos aqui, olha, em seguida que, né, o ponto P ele se distancia aqui, olha, um pequeno ângulo θ em relação ao eixo central, tá? Nesse caso a diferença de fase deixa de ser zero, né, e o vetor soma Eθ, né, é menor do que o E máximo, né, que seria aqui no centro, tá? Então quando θ deixa de ser igual a zero, consequentemente a intensidade luminosa é menor, né, nesse ponto aqui, ó. Aí os vetores perfilados aqui vão formar um determinado ângulo entre si, φ, ok? Bem, se continuarmos aqui a aumentar o ângulo θ, né, o ângulo φ, né, entre os fasores vizinhos aumenta, né, até o ponto em que a cadeia de fasores dá uma volta completa, né, caso em que a amplitude, no caso, E0 vai a zero. Então aqui, ó, tá vendo?
né? E consequentemente, né, a intensidade luminosa, quando, né, os fasores derem uma volta completa, né, será nula, e teremos nesse caso aqui o primeiro ponto de mínimo, tá? Então, se continuarmos a aumentar θ, né, o ângulo φ entre os fasores vizinhos aumenta ainda mais, né, e a cadeia de fasores dá mais uma volta em torno de si mesma, né, enquanto o raio da circunferência resultante diminui progressivamente, tá? Então aqui, olha, a figura aqui ao lado tenta ilustrar a posição, né, dos fasores nos pontos notáveis do gráfico. Aqui, olha, primeiramente no eixo central, onde eles estão aqui completamente perfilados. No eixo central seria esse primeiro ponto aqui, tá? Aqui, olha, quando nós temos um ângulo θ bem pequeno, situação que nós mostramos. Aqui, olha, para o ponto do primeiro mínimo, né, eles dão uma volta completa. Aqui, olha, né, o primeiro máximo lateral, né? Aqui os outros mínimos e assim sucessivamente. Bem, nós podemos ilustrar, né, esse diagrama fasorial, né, com uma animação bem legalzinha aqui, olha, né, no GeoGebra, onde nós temos, né, o gráfico da intensidade luminosa, e aqui ele permite manipular, por exemplo, aqui, olha, a largura da fenda, a distância da fenda para a tela. Mas no nosso caso aqui, olha, nós queremos manipular o ângulo, né, para ver justamente essa mudança no diagrama fasorial. Então aqui, olha, se eu mudar um pouquinho aqui o ângulo, né, eu tenho uma mudança aqui nos fasores. Aqui, olha, perceba que esse ponto em azul vai acompanhando as posições aqui, né, no eixo X, tá? Então aqui, olha, eu posso ir aumentando o ângulo. Quando ele chegar aqui o ponto em azul no mínimo, ele vai dar uma volta completa, né? Aqui, olha, aumentando mais ainda, chegou no máximo, até chegar no primeiro mínimo ele dá mais uma volta completa. Isso aqui para os dois lados, né? Só para ilustrar um pouquinho melhor aqui, olha, para entender como é que funciona aqui o diagrama fasorial, né? Para esse caso, tá? Bem, considerando esse raciocínio, né, para os fasores, imaginemos agora que possamos dividir a fenda, né, em várias regiões, cada vez menores, de maneira que, né, o arco da soma dos fasores tende a um arco de circunferência, né, vamos chamar o raio, né, do arco de R aqui, ó, tá? Como mostra a figura. Então aqui, ó, eles são tão pequenos de forma que eles vão ficar perfeitamente como um arco de circunferência. Bem, se tomarmos aqui o seno, né, do ângulo alfa, né, aqui para esse triângulo retângulo, né, podemos isolar a amplitude, né, desse campo elétrico E, né, com a diferença de fase φ. Tá? Lembrando aqui, olha, que alfa é a metade de φ. Tá? Então aqui, olha, seno, né, de alfa, ou de 1 sobre 2 de φ, né, é igual a Eθ dividido por 2R. Tá? Então aqui, olha, isolando aqui o Eθ, né, passa esse 2 para cá para o outro lado, tá? Fazendo a mudança, né, matematicamente falando. Lembrando aqui, olha, que esse 2 apareceu em decorrência aqui, olha, de ser a metade do campo aí, né? Eu já passo esse R logo dividindo, ou seja, são grandinhos aí, né? Você entende bem isso daqui. Tá? Bem, então aqui, olha, como a amplitude do campo elétrico se relaciona com a intensidade do campo elétrico por essa expressão, agora basta substituir aqui, olha, né, o campo na expressão aqui, olha, da amplitude. Tá? Tendo cuidado aqui, olha, perceba aqui também que, né, eu isolei aqui o R, tá? E já substituí em função, né, de 1 sobre φ, né? Não, 1 sobre... não é φ sobre 2, desculpa. Tá? Então, substituindo aqui, olha, nós encontramos a intensidade luminosa, né, em função do ângulo θ, né, uma vez que, né, φ é funcional, alfa é funcional de φ e φ é funcional de θ. Ok? Bem, aqui colocamos a expressão geral, né, para a diferença de fase. Tá? Então, a expressão geral, como nós já frisamos anteriormente aqui, olha, posso substituir esse ΔX, que é a diferença, que é a distância aqui entre dois pontos de ondas secundárias consecutivos,
né, colocando aqui, olha, a distância entre o primeiro e o último da fenda, que seria justamente o tamanho A, né, da fenda toda. Seria a expressão geral, tá? Para a diferença de fase. Ok? São equivalentes, né? Então nós podemos ratificar o resultado da intensidade relacionando com a posição dos mínimos, né, que nós demonstramos anteriormente. Tá? Então aqui, olha, é fácil ver que o valor, né, mínimo da intensidade será quando teremos o mínimo da função seno, né? E o mínimo do seno será quando o ângulo alfa assumir valores múltiplos de π. Né? Portanto, os mínimos de intensidade ocorrem nos pontos em que alfa é um múltiplo de π. Aqui, ó, tá? Então, se eu colocar aqui, olha, alfa igual a π, né? Seno de π é zero, né? Então nós temos o mínimo, tá? E qualquer múltiplo de π, ok? Como alfa é φ sobre 2, né? Igualamos a expressão à diferença de fase, tá? Então aqui, olha, então igualamos a expressão à diferença de fase e chegamos na mesma expressão da posição dos mínimos mostrada anteriormente, ok? E isso aqui, olha, né, confirma o nosso resultado, né? Então o gráfico da intensidade confirma perfeitamente com a posição de mínimos que nós encontramos anteriormente. Bem, a figura aqui mostra, né, o comportamento do gráfico da intensidade da luz difratada, né, por uma fenda, nesse caso, né, para 3 larguras diferentes da fenda. Tá? Primeiramente aqui, olha, A, né, igual a lambda, tá? Aqui A igual a 5 lambda e A igual a 10 lambda. Tá? Podemos observar que quanto maior a largura da fenda, menor será a largura do máximo central, né, e máximos secundários também se tornam mais estreitos. Ok? Portanto, né, quando aumentamos a largura da fenda, a largura do máximo central diminui, fazendo os raios luminosos serem menos espalhados pela fenda. Para A muito maior do que lambda, né, os máximos secundários desaparecem, né, deixa de ser, né, o fenômeno da difração por uma fenda. Bem, novamente nós podemos colocar uma animação aqui para ilustrar um pouco melhor a situação, né, da variação da largura da fenda com o gráfico de intensidade luminosa numa figura de difração de fenda única. Tá? Então aqui, olha, nós temos uma função associada à intensidade, tá? E aqui nós podemos manipular aqui, olha, a largura da fenda. Então perceba aqui, olha, né, quanto maior a largura da fenda, menor vai ser a largura do máximo central, né, do gráfico da intensidade da difração de uma fenda. Se eu diminuir aqui a largura da fenda, maior vai ser, né, a largura do máximo central, como nós mostramos na figura anterior. Bem, nós podemos fazer agora o nosso primeiro exemplo, tá? O exemplo 1 fala o seguinte: determine as intensidades, né, dos 3 primeiros máximos secundários da figura de difração, né, de uma fenda. Tá? Errado aqui. Expressas como porcentagem da intensidade. Então vamos resolver, né? Então, como o problema aqui é os 3 primeiros máximos, né, os máximos secundários, né, estão aproximadamente a meio caminho entre os mínimos, né, cujas localizações desses mínimos, né, nós podemos relacionar em função do ângulo alfa, né, da expressão da intensidade. Então, alfa é um múltiplo de π para nós termos aqui, olha, mínimos, tá? Bem, como eu quero os máximos e é meio caminho, né, eu posso colocar uma mesmo artifício que nós utilizamos na posição dos máximos, né, que nós já citamos anteriormente. Basta colocar um fator meio aqui. Então aqui, olha, se eu pegar a expressão da intensidade luminosa, né, eu substituo no ângulo alfa, né, a expressão de meio caminho. Tá? Bem, agora, olha, é só substituir, né, M1, M2 e M3. Então, primeiramente aqui para M1, então onde tem M na expressão, coloco 1, né, fazendo a continha 1 mais meio dá 1,5, né? Substituindo aqui os valores, nós vamos encontrar 0,045. Isso aqui é aproximadamente 4,5%. Tá? Bem, nós podemos, bora botar a calculadora aqui, né, para a continha ficar um pouco mais bem produzida aqui, né? Então vamos com calma aqui, colocando a calculadora em radiano, né? Vou fazer aqui rapidamente. 1 mais meio dá 1,5, então fica 1,5 vezes π. Aí eu tiro o seno disso, né? Vai dar menos 1, aí dividido por 1,5
vezes π de novo, tá? Aí agora eu levo isso ao quadrado, vai dar 0,045, tá? Ok? Bem, agora é só proceder da mesma maneira aqui, olha, para M2 e M3, substituindo aqui, olha, né, 2 vai dar 2,53, 3,5, fazendo as continhas, né, não é difícil encontrar aqui os percentuais, tá? 1,62% para M igual a 2 e 0,83% para M igual a 3. Ou seja, perceba aqui, olha, que os máximos laterais vão diminuindo consideravelmente aqui as intensidades luminosas, né, para os máximos sequenciais laterais. E que o percentual, na verdade, de intensidade luminosa está quase todo concentrado no máximo central, né, como mostra a figura aqui. Né? Já no primeiro máximo lateral tem apenas 4,5%. Bem, exemplo 2, né, que fala o seguinte, olha, uma luz monocromática com comprimento de onda de 538 nanômetros incide uma fenda, né, com 0,025 milímetros de largura. A distância entre a fenda e a tela é de 3,5 metros. Aí ele fala, considere um ponto na tela situado a 1,1 centímetro de distância do máximo central, né? Aí calcule, letra A, o valor, né, de θ nesse ponto, né? Letra B, o valor de alfa, e letra C, a razão entre a intensidade nesse ponto e a intensidade no máximo central. Bem, vamos para a solução, né? Dados do problema, ele deu aqui, olha, né, o comprimento de onda da luz, deu a largura da fenda, deu a distância, né, entre a fenda e a tela, tá? E deu essa distância y aqui, olha, né, um ponto que nós, né, está 1,1 do máximo central ou do eixo aqui, ok? Bem, na letra A ele quer o ângulo θ. Se nós olharmos para esse triângulo retângulo aqui, olha, o seno de θ vai ser y sobre r, onde esse r é essa distância aqui, olha, lateral, tá? O y foi dado, mas o r não foi dado, mas nós podemos encontrar, tá? Teorema de Pitágoras aqui, olha, a hipotenusa nesse caso, né, vai ser a raiz quadrada, né, da soma dos quadrados dos catetos, que no caso aqui, olha, esse dzão, que é essa distância que foi dada no problema, e o y foi dado no problema. Tá? Então, substituindo aqui, olha, não é difícil encontrar, né, o R de aproximadamente 3,5 metros. Tá? Então, substituindo aqui, olha, né, já isolando o θ, lembrando aqui, olha, a função inversa do seno, né, seno a menos 1, então fica 0,011 dividido por 3,5. Tá? Então, aqui, olha, fazendo a continha, né, não é difícil encontrar 0,18 de grau. Tá? Perceba aqui, olha, importante ressaltar que os valores aqui, olha, eu já transformei para metros, né? E aqui, olha, também estava em metros. Então, faz aqui graus ou radianos, tá? Nesse caso aqui vai ser em radianos, né? Na letra B aqui, olha, alfa, tá? Porque eu tenho π, né? Alfa, na expressão geral da diferença de fase, lembrando que alfa é φ sobre 2, né? Então aqui, ó, substituindo os valores, A foi dada no problema, perceba que eu já estou transformando aqui de milímetros para metros, né? Colocando aqui a potência de 10 associada, né? O ângulo que nós já encontramos, tá? Fazendo as continhas aqui, olha, não é difícil encontrar, né? Transformando, como se deve, 0,458 radianos. E na letra C, ele quer a razão das intensidades, tá? Então aqui, olha, só substituir o ângulo associado, né? No caso, o alfa, né? Fazendo as continhas, não é difícil encontrar 0,932. Lembrando aqui que como é uma razão, não tem, né, unidade. Bem facinho o problema, só para ilustrar aqui.